A gente vai continuar a falar da biblioteca de programação concorrente do C++ moderno, especificamente do C++ 11, mas agora a gente começa uma outra série que não é focada tanto nas variáveis atômicas quanto na ideia de mexer com threads em geral, né? E, bom, a gente vai começar observando uma característica do programa principal, desses programinhas que a gente tem usado para mexer com variáveis atômicas, etc. A gente pegou esse programinha, fez pouquíssimas modificações, na verdade, desse Twitter que foi colocado aqui nas referências, né? Lá só tinha uma imagenzinha, né? Então a ideia como essa imagem tinha que ser necessariamente pequena, a pessoa jogou fora um monte de coisas tal, e deixou deixou de fazer alguns cuidados. O problema maior está aqui nessa coisa aqui, ó, nessa palavra new, né, como a gente fala em português. O que está acontecendo aqui é que eu estou alocando dinamicamente memória no tal do heap. E eu aloquei o new e não estou liberando essa memória. Ó, o programa termina aqui e cadê o delete correspondente? Tá? Bom, em favor da pessoa que fez esse programinha, né, e deixou no Twitter para o pessoal discutir, e até em meu favor, porque eu copiei esse programa e tal, a gente tem que dizer que esse é um programa minúsculo, né, supostamente feito por alguém que sabia o que estava fazendo e tal, e o que acontece quando termina um processo, tá? Eu dei o return 0, na verdade vai entrar algumas rotinas aí do que é chamado de runtime do C++, né? Quer dizer, algumas coisinhas vão acontecer que não me interessa discutir, mas basicamente depois que eu terminei o meu programa, a memória é liberada, os arquivos são fechados, os threads adicionais que existiam que ainda tivessem ativos são mortos, vamos dizer, e então não é um mal tão grande, tá? Agora, é claro que isso não é o que se chama de boa prática, quer dizer, a ideia é que quando a gente está usando uma biblioteca, a gente tem que seguir o que o pessoal que fez a biblioteca recomenda que a gente faça, e não comece a inventar muita coisa. Se a gente está inventando muita coisa, a gente está fazendo coisas que o pessoal não recomendou que fossem feitas, a gente está andando numa terra perigosa, né? Como fala em inglês, né? Walking in thin ice, né? Imagina alguém andando na superfície congelada de um lago, né? De repente tem regiões que o gelo está mais fino, você passou por lá, puf, se afunda. Então, mais ou menos isso. É bom a gente seguir as boas práticas, o que o pessoal recomenda. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que a gente crie uma instabilidade na biblioteca e em algum momento apareça um bug muito esquisito lá que a gente nem sabe entender. Então, aproveitando que um programa pequeno é também um momento de apresentar com clareza as boas práticas, a gente fez uma versão adicional desse programa principal, na verdade uma continuidade do terceiro programa dessa série, TCP/IP 11, threads, etc. Mas, como eu disse, o main desses três programas não foi alterado, só agora que está sendo. Então está tudo igual, etc. Mas aqui é o momento da gente falar de vários tipos de thread. Tem dois básicos que essa biblioteca permite. Aqueles que são, vamos dizer, tutelados pelo programa que disparou, né? E aqueles que são tornados mais ou menos independentes, tá? Estão destacados, detached, né? Como o pessoal fala. Bom, nesse caso aqui, a gente não tem um tal de detached, por isso que a gente precisou desse comando aqui, join.
Tá? O nome às vezes é meio, como chama? Não é tão informativo, mas é um nome histórico, em várias situações é usado esse nome. Deve ter alguma razão, eu não saberia dizer agora. Mas o que o join está fazendo é esperar que um thread termine. Tá? Então, se o thread não tiver terminado, esse programa que deu o join vai ficar parado. Tá? Então é o que se chama uma chamada blocante. Okay? E enquanto o thread estiver vivo, tem um predicado que é chamado joinable, ou pode ser juntado, né, vamos dizer assim, né, traduzindo literalmente join, que vai ser verdadeiro. Tá? E naturalmente, quando eu dei o join, esse predicado passa a ser falso, ou seja, eu não preciso mais dar join nesse thread. Tá? Então aqui é justamente o que eu estou perguntando. Eu venho e pergunto, esse thread não é mais joinable? Se não for, aí eu posso liberar a memória associada a ele. Tá? Aí, como esse programinha é pequenininho, para a gente acompanhar o que está acontecendo, eu dou uma mensagem. Liberei a memória do thread tal. Beleza? Caso contrário, se apesar de eu ter dado um join, essa coisa aqui, joinable, ainda é verdadeira, ele vem para o else, e aí no else vai dar uma mensagem de erro. Isso aqui é uma coisa que eu, vamos dizer assim, depois de ter algumas cicatrizes desse negócio de programação concorrente, eu passei a adotar um estilo de programação que eu chamo de paranoico. Então, mais ou menos, né? Quer dizer o seguinte, que é bom a gente prever situações imprevistas, né? Ou seja, nunca que depois que eu dei um join, essa coisa joinable continuaria verdadeira. Mas, se acontecer, eu preciso ficar sabendo. Aí então seria aquela coisa do que a gente comentou da biblioteca está num estado instável. Ou então, quem sabe, a gente esbarrou num bug dela. Tá? Mas não custa muito e pode ser muito informativo eu dar essa mensagem. Olha, não deu para dar o predicado joinable continuou verdadeiro depois do join. Tá? Então, se acontecer isso, é uma catástrofe, mas pelo menos eu fico sabendo o que aconteceu. Ok? Bom, então vamos dar uma olhada no programa. Só relembrando, ele dispara os threads, ele fala, disparei o thread tal. Aí os threads começam a executar esse loopzinho aqui, de basicamente contar até 1 milhão. Aí, depois que eu disparei os threads, eu venho para cá e começo a guardar o primeiro thread, o thread 0. Aí eu aguardo ele, assim que ele terminar, o join me libera, aí eu libero a memória, vou para o thread segundo thread e assim por diante. Lembrando que começa do 0, né, como é típico das memórias, dos vetores no C++, no C. Bom, então vamos rodar os programas, né, e ver o que acontece. Bom, aqui está a linha de comando, tá? Eu deixei escrita porque vai ficando tão grande que eu pelo menos acabo me atrapalhando um pouquinho para escrever. Então o que está escrito aqui, né, que é o compilador G++, aqui está o padrão que eu estou pedindo, que é o C++11, tá? A biblioteca de programação concorrente do C++ está evoluindo, né? Mas a gente está começando nessa viagem do C++ moderno pelo C++11, porque ainda tem muita coisa por aí em C++ 98, não tem sentido a gente fazer um salto aí quântico, né? Um descontínuo do C++ 98 para o C++ 20, que é o C++ aí moderno, aí que está o C++ que está nas bocas. O C++ 11 já é moderno, já é chamado de moderno, mas as diferenças dele em relação ao C++ 98 são menores, né? Na verdade não são tão pequenas quanto possa parecer, mas são menores naturalmente do que o C++ 20, que inclusive foi uma mudança grande em relação ao anterior, que era o C++ 17. Bom, então a gente está usando
o C++11, aqui eu estou pedindo para ele ser muito cuidadoso com a linguagem, chato mesmo, né, pedante, e estou habilitando todo tipo de warning que eu consigo, tá? Antigamente, quando começou o C++, só esse conjunto aqui era suficiente para pegar todos os warnings. Aí ele foi evoluindo, aparecendo warnings novos, aí foi necessário mais esse conjunto. E de fato, hoje em dia, nenhum dos dois é suficiente. Tem situações específicas que requereriam warnings adicionais. Mas aqui a gente pega uma grande proporção deles, provavelmente a grande maioria. Bom, aqui a saída, eu estou mandando para um diretório, um geral executável, num diretório que não é monitorado pelo controle de versões. Aqui é o fonte, naturalmente, e aqui é a biblioteca de threads. Naturalmente o Linux tem nativamente no kernel, etc., os seus threads, mas eles não seguem um padrão de sistemas operacionais chamado POSIX, que é o padrão que os sistemas operacionais semelhantes ao Unix devem seguir, né? Devem tentar seguir. O Linux segue uma grande parte, o BSD segue outra parte, e essa biblioteca é um jeito de você fazer as chamadas segundo esse padrão POSIX. Então ela mapeia o padrão POSIX nas chamadas reais, aí, chamadas de sistema do Linux. Tá? Então vamos disparar esse negócio. Vamos disparar a compilação, né? Tá? Bom, demora um pouquinho, que é C++ é uma linguagem que não é brincadeira. Eu acredito que os compiladores C++ são uma grande obra de engenharia de software, de teste, etc. Bom, e aqui a gente vai, como de costume, em outros vídeos, a gente vai compilar também com o Celang, que é outro grande compilador, tá? Ele está liderando, os G++ e o Celang estão liderando, o Celang++, a adaptação dos novos, o uso, né, implementação dos novos padrões, tá, do C++ 20 no caso. O pessoal de linguagens de programação gosta mais do Celang, algumas coisas são aparentemente mais bem feitas, etc. Mas aí é uma outra história. Nesse nível que a gente está trabalhando, os dois são muito equivalentes. Então ali, ó, nesses primeiros momentos eu disparei os threads. Esse pequeno engasgo foi o tempo que os threads levaram para fazer aquele 1 milhão de multiplicações, tá? Tá interessante, né? 1 milhão, quase uma piscadinha. E aqui eles liberaram a memória. Nenhum deles deu aquela mensagem de erro catastrófica. E aqui o programa funcionou como normalmente, funcionou direitinho, a gente conseguiu ter acesso organizado, né, à variável que não é atômica, que é o x. E a proporção entre a variável atômica e a variável não atômica foi 1. Então, ou seja, a gente usou de forma coerente o acesso à variável x. Bom, então é isso. Bom, se gostou do conteúdo, por favor, dá um like no vídeo, dá um joinha, curte ele, assim o YouTube entende esse vídeo como interessante para quem quer mexer com programação em C++ moderno. Bom, obrigado por ter chegado até o fim do vídeo e até breve.